Tudo se inicia quando Renata e Jerônimo chegam à igreja para conversar com o padre sobre a anulação eclesiástica do casamento. O sacerdote, com um semblante sério, folheia os documentos e expressa sua relutância. Ele explica que ali constam acusações muito sérias e que um casamento deve ser baseado no respeito, algo que, segundo ele, faltou na relação deles. Renata, aflita, tenta explicar que tudo foi muito difícil para ela e que, na verdade, sua mãe foi a verdadeira culpada de tudo. O padre ouve atentamente enquanto Jerônimo intervém, dizendo que Josefina, mãe de Renata, o manipulou, fazendo-o acreditar que ela era responsável pela morte de seu irmão. Renata, com a voz embargada, afirma que sua mãe não apenas mentiu, mas que foi ela mesma quem causou a tragédia. Jerônimo confirma, jurando que essa é a verdade. O padre, no entanto, diz que não precisa de juramentos, pois acredita no que está ouvindo. Ele próprio já testemunhou o peso do ódio entre familiares e compreende a dor deles. Renata se surpreende ao perceber que até mesmo um padre pode carregar marcas do passado. Enquanto isso, dentro da prisão, Josefina se aproxima de Branca, e com um olhar calculista, admite que estava errada. Ela percebeu que sozinha, não conseguirá nada ali dentro. Por isso, precisa da ajuda dela. Se unirem forças, ambas poderão conquistar a liberdade que tanto desejam. De volta à conversa com o padre, ele decide compartilhar uma parte de sua vida. Revela que, antes de se tornar sacerdote, foi apaixonado por uma mulher. No entanto, a irmã dela também o amava, e movida pelo ciúme, fez de tudo para transformar a vida da irmã em um verdadeiro inferno. Muitos anos depois, ele descobriu que tinha uma filha e, emocionado, se recorda do momento em que disse a Paloma que não precisava de um teste para ter certeza de que era seu pai. A revelação choca Renata, que o encara, sem palavras. Jerônimo, por sua vez, compreende ainda mais a situação e a dor de Renata. O padre percebe e pede um momento a sós com ela. Jerônimo, respeitosamente, se retira. A sós com Renata, o padre a encara com seriedade e diz que precisa perguntar algo muito importante. Ele pede sinceridade absoluta na resposta. Renata, ansiosa, concorda. Então, ele pergunta se alguém está pressionando ou ameaçando-a para que retire o pedido de anulação do casamento. Renata, surpresa, nega, mas o padre insiste. Depois de um momento de hesitação, ela garante que essa decisão foi tomada por vontade própria. O padre, então, pede para que ela compartilhe sua história. Enquanto isso, no hospital, o médico se reúne com Adriana, Constanza e Benjamin. O clima é tenso. O médico respira fundo antes de dar a terrível notícia: César tem um tumor no cérebro inoperável. O impacto da revelação é imediato. Benjamin, tentando conter o desespero, pergunta se há alguma forma de tratamento. O médico explica que ele será medicado para reduzir os efeitos da doença, mas deixa claro que não há cura. César está com os dias contados. De volta à prisão, Josefina encara Branca nos olhos e pergunta se pode realmente contar com ela. Branca confirma, lembrando-a de que foi a primeira a propor essa aliança. No entanto, Josefina não se dá por satisfeita. Ela quer ter certeza absoluta, pois Branca está na ala psiquiátrica. Branca, com um sorriso frio, responde que se fosse louca, não teria conseguido fazer tudo o que fez dentro da empresa Monterrubio.
Josefina concorda, e finalmente convencida, compartilha seu plano. Embora não revele detalhes, garante que em breve, estarão juntas do outro lado daquelas grades, vestindo a mesma roupa branca. No hospital, Benjamin, ainda abalado, pergunta ao médico quanto tempo César tem de vida. A resposta é incerta. Pode ser questão de semanas ou alguns poucos meses. O choque faz com que Adriana e Constanza desabem em lágrimas. Entre soluços, perguntam se devem contar a verdade para César. O médico explica que essa decisão cabe à família. Mas, se César vier até o hospital perguntar, ele não poderá mentir. Benjamin, com os olhos marejados, decide que César não deve saber. O médico aconselha a família a fazer com que ele tenha momentos felizes nos dias que lhe restam e recomenda evitar qualquer tipo de estresse. Em seguida, convida Benjamin para ver a ultrassonografia. Adriana, ainda em choque, murmura que não consegue acreditar que César está morrendo. Por outro lado, Matias tem uma conversa reservada com o médico. O doutor explica que pretende interromper a sedação de Gonçalo para avaliar sua reação e descobrir se ele sofreu alguma sequela devido ao tiro na cabeça. Matias, preocupado, agradece pela informação e se prepara para o que está por vir. De volta à igreja, Renata compartilha sua história com o padre. Com a voz embargada, conta que se casou com Jerônimo e foi morar na fazenda dele. No entanto, ao chegar lá, foi recebida com frieza. Jerônimo, movido pelo desejo de vingança, a mandou dormir no quarto de hóspedes. Durante muito tempo, ela sofreu com sua hostilidade, sem entender o motivo. Até que finalmente, descobriu a verdade. Jerônimo acreditava que ela era a responsável pela morte de seu irmão. Mas, com o tempo e as provas que reuniu, ele descobriu que a verdadeira culpada era sua mãe. Renata suspira, sentindo o peso das lembranças. O padre a observa, compreendendo o sofrimento que ela carrega. E naquele momento, mais do que nunca, sabe que aquela mulher está presa a um destino cruel que não escolheu. O padre ouve atentamente as palavras de Renata e compreende sua determinação. Ele, porém, alerta que casar-se por vingança não é a decisão mais sábia. Renata, com firmeza, esclarece que o amor de Jerônimo por ela é verdadeiro, apenas ofuscado pela dor e pela raiva, pois ele acreditava que ela tinha culpa na morte de seu irmão. Ela ressalta que ele é um homem de bom coração e que o padre pode entender isso, pois também amou profundamente a mãe de sua filha. O padre confirma e menciona que foi a mãe de Renata quem causou a tragédia. Então, Renata pergunta se ele teve a chance de se despedir da mulher que amou. O padre, com um olhar distante, se recorda do momento doloroso em que, no leito de morte, ela lhe pediu para cuidar da filha deles antes de partir. A lembrança o comove. Renata expressa sua gratidão ao padre por compartilhar sua história e admite que se sente menos solitária em sua dor. Ele a tranquiliza, assegurando que todos, em algum momento, enfrentam grandes provações na vida. Enquanto isso, Matias observa Gonçalo deitado na cama do hospital e se recorda de quando o pai pediu que os dois se reaproximassem. Gonçalo queria recuperar o tempo perdido, desejava que fossem novamente uma família unida. Naquele momento, Matias hesitou, sem saber se ainda havia tempo para reconstruir essa relação. Agora, diante do estado do pai, Matias segura sua mão e murmura um pedido sincero para que ele se recupere.
Ele diz que ainda precisam viver muito e compartilhar momentos preciosos, inclusive ajudando a criar os netos. Renata questiona se o padre agora entende sua decisão de retirar a anulação do casamento. O padre confirma, mas ressalta que ainda precisa conversar com Jerônimo. Ele pergunta se pode visitá-lo no dia seguinte, ao que Jerônimo concorda. Após isso, eles se despedem cordialmente. No hospital, Regina agradece a Roberta pelo apoio e informa que pretende ir para casa tomar um banho antes de retornar para ficar ao lado de Gonçalo. Roberta se oferece para acompanhá-la, mas Regina prefere ir sozinha e pega um táxi. Durante a conversa, Regina percebe o carinho de Roberta por Gonçalo e comenta sobre isso. Roberta admite que vê-lo naquela situação é difícil para ela. Regina, segurando as mãos da jovem, expressa o desejo de que um dia, ela também a veja com o mesmo carinho e afeto, não apenas por ser sua mãe biológica, mas por conquistar seu amor genuíno. Em um gesto inesperado, ela a abraça. Na fazenda, Carlos e Lázaro conversam até que um homem, comparsa de Álvaro, se aproxima. Ele pergunta se Carlos é quem comanda o local e afirma ter ouvido falar que naquela fazenda costumam ajudar a todos. Em seguida, questiona se há alguma vaga de trabalho disponível. Carlos, porém, responde que no momento não estão contratando. O homem insiste e pergunta diretamente se aquele ali é Lázaro. Ao receber a confirmação, ele se mostra angustiado, alegando que não quer ficar na rua e que aceita qualquer serviço, contanto que tenha um teto e comida. Desesperado, ele implora por uma chance. Carlos reflete por um instante e consulta Lázaro sobre o que acha da situação. Lázaro, sensibilizado, revela que sabe bem o que é passar fome e sugere que o homem trabalhe alguns dias até que Jerônimo retorne e decida se o manterá ali. Carlos concorda, e o homem, visivelmente aliviado, agradece profundamente pela oportunidade. Enquanto isso, Álvaro se entrega à bebida em seu consultório. Tomando goles longos, ele murmura que sente uma falta imensa de Carina. Em um misto de amargura e esperança, ele deseja que ela fique radiante ao descobrir que ele ainda está vivo. No hospital, Matias se aproxima de Roberta e Regina para dar uma notícia preocupante: o estado de Gonçalo piorou, e ele será transferido para a terapia intensiva. Nesse momento, Renata e Jerônimo chegam e se surpreendem ao ver que Regina recebeu alta. Roberta explica que o médico deixou claro que ela precisa repousar, mas Regina, decidida, afirma que não vai para casa com Roberta, pois prefere que a filha fique ao lado de Gonçalo. Ela reforça que voltará para casa de táxi. Jerônimo, porém, não aceita essa ideia e insiste que a levará pessoalmente. Renata sugere a Matias que ele também vá para casa descansar, mas ele resiste. No entanto, Renata pede que confie nela, assegurando que ficará ao lado do pai. Diante da insistência dela, Matias acaba aceitando e pede que, ao ver Adriana, avise que ele voltará em breve. Renata pergunta sobre a amiga, e Regina explica que Adriana está com Constanza, acompanhando o médico que atendeu César. Além disso, informa que Adriana conseguiu localizar o pai de César para que ele seja informado sobre o estado de saúde do filho. Renata compreende e se despede. Na cafeteria do hospital, Benjamin expressa sua gratidão a Adriana e Constanza por terem respeitado seu desejo de não contar nada a César. Elas, emocionadas, reforçam que têm muito carinho por ele. Benjamin, tocado por esse apoio, agradece mais uma vez e se despede,
dizendo que vai procurar pelo filho. Após sua saída, Constanza reflete em voz alta sobre a dificuldade da situação para Benjamin, ressaltando que se para elas já é doloroso, para um pai deve ser devastador. Adriana, cabisbaixa, lamenta profundamente o destino de César e a dor que todos estão prestes a enfrentar. No hospital, Renata olha para Roberta com expectativa e pergunta como foi o encontro com Josefina. Roberta suspira fundo antes de responder que disse tudo o que precisava e que tomou uma decisão definitiva, nunca mais quer vê-la. Renata observa a irmã por um instante e confessa que tomou a mesma decisão. Roberta franze a testa, surpresa. Não sei como você vai conseguir. Afinal, ela é sua mãe. Renata abaixa o olhar e responde com sinceridade, eu também não sei, mas vou tentar. Roberta cruza os braços e reflete em voz alta, nossa mãe nunca permitiu que tivéssemos uma relação boa. Sempre colocou uma contra a outra. Renata se perde em lembranças, revivendo o momento em que ouviu da própria irmã que a odiava. Seu coração aperta. Infelizmente, crescemos assim. Roberta então solta um comentário carregado de amargura, se tivéssemos sido filhas de Regina, tudo seria diferente. Ela hesita por um instante e depois pergunta, você acha que ainda temos alguma chance? Renata força um sorriso e responde, sim. Eu adoraria tentar ter uma relação de paz com você. Roberta a abraça, mas enquanto seus braços envolvem a irmã, seus pensamentos são sombrios. Ela jamais deixaria de odiá-la. Todos gostavam de Renata, e para ser aceita, ela precisava continuar fingindo. Mas por dentro, prometia que faria da vida da irmã um verdadeiro inferno. Na empresa, Antônio entra no escritório de Honório, que levanta a cabeça, surpreso com a visita inesperada. Desculpe aparecer assim, sem avisar, Antônio começa, com um tom sério. Honório faz um gesto para que ele se sente. Fiquei surpreso com sua visita. O que houve? Antônio se inclina para a frente, a expressão carregada de preocupação. Vim porque preciso saber quem está cuidando do caso de Josefina. Tenho uma informação que pode mudar tudo. Um crime que ninguém sabe que ela cometeu. Honório arqueia as sobrancelhas e pede que ele prossiga. Ela matou o detetive que contratei para encontrar a filha de Regina. O choque se estampa no rosto de Honório. Antônio continua, esse detetive conseguiu encontrar um ex-amante de Josefina e foi se encontrar com ele. Ela os matou. Os dois. A tensão no ar é palpável. Honório respira fundo e pergunta, você pode esperar um pouco? Acho que o delegado precisa ouvir isso agora mesmo. Sim, posso esperar. Honório imediatamente pega o telefone e começa a discar, a mente fervilhando com a gravidade da revelação. No hospital, Roberta se encosta na parede e fala sem rodeios, não adianta o pai de César esconder essa doença. No fim, ele vai morrer de qualquer jeito. Renata arregala os olhos e a repreende, não fale assim. Roberta apenas revira os olhos e diz que vai ao banheiro. Enquanto isso, Constanza suspira, abatida. É difícil aceitar essa realidade. Adriana concorda com um olhar pesaroso, mas Renata tenta manter a compostura. Ele não pode perceber que estamos assim. Precisamos ser fortes por ele. Adriana balança a cabeça, tentando encontrar forças. Eu vou tentar. Mas preciso ir,
o trabalho me espera. Renata tenta segurá-la, fica mais um pouco. A Adriana sorri, compreensiva, mas firme. Alguém precisa ir até a empresa. Então, ela se despede e sai. No consultório, Marina segura o estômago, desconfortável. Eu não imaginei que sentiria tanto enjoo. De repente, sua mente a leva de volta às palavras de Alzira, que lhe aconselhou a lutar por seu filho e aceitar a ajuda de Jerônimo. Mas Marina respira fundo e murmura para si mesma: não. Eu não vou fazer isso. Ela se recusa a se prender a um homem que sempre amou outra mulher. Essa foi uma escolha dela, e não deixaria que ninguém a fizesse mudar de ideia. Ela levaria essa gravidez sozinha, sem amarras, sem ilusões. Enquanto isso, Jerônimo entra em casa ao lado de Regina. Ele a observa e diz com gentileza: vai tomar um banho e depois come alguma coisa. Regina sorri, mas sua curiosidade fala mais alto. Tudo bem. Mas o que você queria me contar? Jerônimo hesita. Faz o que eu disse primeiro. Depois conversamos. Ela franze a testa. Está tentando me enrolar? Fala logo. Ele respira fundo, sabendo que não há como adiar mais. Eu vou ter um filho. Os olhos de Regina brilham de felicidade e ela imediatamente se levanta, animada. Que maravilha! Gonçalo vai ficar radiante quando souber que seremos avós. Mas Jerônimo mantém a expressão séria. Não é Renata quem está grávida. É Marina. O sorriso de Regina desaparece instantaneamente. Ela congela, chocada, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.